Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. E hoje nós vamos para a segunda aula da nossa playlist de trigonometria. Veja bem, se você não assistiu a primeira aula, dê um pause nesse vídeo, vá assistir a primeira aula, porque ela é um dos pilares fundamentais para a nossa playlist de trigonometria. Sem a primeira aula, não dá para nós darmos sequência ao nosso trabalho. E você vai ver, como eu prometi para vocês desde a primeira aula, que eu vou transformar a trigonometria em Melzinho na Chupeta para vocês. E na aula de hoje, pessoal, nós iremos focar na função seno, uma das funções trigonométricas campeãs de audiência para vocês nas provas dos mais diversos vestibulares e também na atual provinha do Enem. É hoje que você vai aprender por que a função seno é positiva nos dois primeiros quadrantes, por que a função seno ela é crescente no primeiro quadrante, decrescente no segundo quadrante, por que a imagem da função seno vai de menos 1 a 1 e por que a função seno é uma função periódica, ou seja, tudo isso na nossa aulinha de hoje. E se você já gostou do assunto que nós iremos trabalhar hoje, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Para você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dessa e de outras playlists que eu estou bolando com o maior carinho para todos vocês. Ok? Vamos nessa? Muito bem, pessoal, então para nós começarmos, eu vou fazer uma rápida e pequena revisãozinha sobre a nossa primeira aula, só para lembrá-los de algumas definições importantes. O que era uma circunferência trigonométrica unitária é aquela circunferência cujo centro coincide com a origem do sistema de coordenadas XY. Aí eu mostrei para vocês, no finalzinho da primeira aula, que nós temos que o eixo vertical Y, ele é chamado na trigonometria, é representado pelo eixo dos senos. Como assim é chamado de eixo dos senos, Vavá? Se eu quiser saber o valor do seno de qualquer ângulo, basta você recorrer ao eixo dos senos, ao eixo vertical. E como fazer essa recorrência, eu mostrei no finalzinho da nossa primeira aula, revisando para vocês. Aqui você tem o ponto de origem das aberturas dos arcos, não é isso? Que nós chamávamos no vídeo 1 de ponto A. Então, aqui neste caso, você vai ter nada mais, nada menos que a origem das aberturas dos ângulos, que nós iremos representar por 0 graus. Aí você tem 0 grau, você tem 1 grau, 2, 10, 20, 30, 40, pá, até fecharmos um quadrante. Um quadrante você vai ter 90 graus. Agora, aqui você tem, pessoal, vamos puxar um valor aqui. Aqui você tem, por exemplo, 30 graus. Aqui vou colocar 90 graus. Agora, fechando um quadrante, você vai ter nada mais, nada menos. Olha lá, aqui 90 graus. Você tem 30 graus, 60 graus, não é isso? E aqui você tem 90 graus. Eu quero que você descubra os valores de seno de 0 graus, 30 graus, 60 graus e 90 graus. Lembremos que se a tua circunferência ela é trigonométrica, o raio dela corresponde a 1. E o raio, falando matematicamente para vocês, o raio é a distância do centro a um ponto qualquer, quer dizer que toda essa distância aqui vem é nada mais, nada menos que o teu raio 1. Vamos colocar lá em cima. Aqui você vai ter o teu raio. Então, todo esse cara corresponde a quanto, professor? Todo esse cara corresponde à tua unidade. Fechou até aí? Muito bem. Então, você tem 0, ó, começa no 0 e vai até 1. Então, você tem 0, 0,1, 0,2, 0,5, 0,67, 0,80, 0,99, até chegarmos no 1. Pega a extremidade do ângulo 0, a origem está aqui, a extremidade está aqui também. Pega essa extremidade e faz o quê? Olha lá. Puxa até o eixo dos senos. De novo, vai na extremidade, faz o quê? Puxa até o eixo dos senos. Se você pontilhar até o eixo dos senos, você vai encontrar o eixo dos senos exatamente no 0. Por isso que seno de 0 é 0, isso, por isso que seno de 0 é 0. Tu quer dizer uma coisa? Se eu pegar o 30 graus e eu perguntar para você aí de casa, quanto é que vale o seno de 30? Ah, peraí que eu vou decorar a tabela. Não, calma lá, calma lá, calma lá. Você vai pegar a extremidade do 30, a origem está aqui, extremidade está aqui. Então você fez uma abertura de 30 graus. Olha lá, aqui. Pega a extremidade e faz o quê? Olha lá. Puxa, olha lá, ó. Puxa, olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Fechou? Vem. Puxa até o eixo dos senos. Você vai encontrar o eixo dos senos exatamente na metade do 1. Metade do 1, isso. Metade do 1 é 0,5. Metade do 1 é nada mais, nada menos. Olha o que eu vou tirar para você aqui assim. 0,5 é a mesma coisa que 1 meio. Isto é por isso que seno de 30 graus corresponde a 1 meio.
Ah, mas professor, se eu pegar os 60 e eu quiser descobrir o valor do seno de 60 graus, você pega a extremidade e faz o quê? Isso mesmo. Olha lá, pega a extremidade, puxa até o eixo dos senos. Se você pontilhar em linha reta até o eixo dos senos, você vai encontrar que assim, um pouco abaixo do 1, você vai encontrar aproximadamente 0,86. 0,86 é aproximadamente a metade do 1,7. E 1,7 é aproximadamente raiz quadrada de 3. Ah, então esse cara é aproximadamente, olha lá, metade do raiz quadrada de 3. Ah, é por isso que seno de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2? Isso, velhinho. Professor, acho que eu estou pegando a malandragem, eu estou pegando a vavalandragem. Olha para cá. Aí você vai aumentando o ângulo, automaticamente o seno desse ângulo vai se aproximando do 1. Quando tu chegares no 90 graus, eu vou pegar a extremidade do 90, olha lá, origem do 90, extremidade, começou aqui, parou aqui. Tem que pegar a extremidade e fazer o quê? Olha lá, até o eixo dos senos. Só que a extremidade do 90 graus já está em cima do eixo dos senos. Então, este ponto representa exatamente o seno de 90 graus. Mas este ponto representa automaticamente o teu 1. É por isso que seno de 90 graus corresponde à tua unidade. Agora, vocês perceberam, pessoal, que eu estou nada mais, nada menos do que no primeiro quadrante da tua circunferência. E todos os ângulos que você pegar entre 0 e 90, ou seja, no primeiro quadrante, as suas extremidades aqui vão ter como valores de seno valores entre 0 e 1. Automaticamente são valores positivos. É por isso que a função seno ela é positiva no teu primeiro quadrante. E digo mais, perceba que seno de 0 é 0, seno de 30 dá 0,5 ou meio, seno de 60 é 0,86 ou raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1. Quando você aumentou o ângulo, o valor do seno aumentou. É por isso que, além da função seno ela ser positiva no primeiro quadrante, deixa eu riscar bastante aqui, ó. Além dela ser positiva, esta função seno no primeiro quadrante, ela é crescente. Ou seja, a partir do momento que os ângulos aumentam, os valores de seno aumentam também. Tranquilo? Vamos passar para o próximo quadrante. Muito bem, mas de repente você está em casa se perguntando, mas professor, isso é no primeiro quadrante. Eu quero saber, analisando toda a circunferência, ou seja, todos os 4 quadrantes, os 360 graus. E eu vou passar de 360. Tu quer dizer uma coisa? Analisando o nosso segundo quadrante é de 90 graus até 180 graus. Então já vamos colocar para vocês aqui 180 graus. Pessoal, a mesma linha de raciocínio. Não esqueça que o teu eixo vertical é o eixo dos senos. Portanto, se eu perguntar para você quanto é que vale o seno de um determinado ângulo, eu estou querendo que você vá em direção ao eixo vertical, que você pegue a extremidade do ângulo e faça o quê? Lembra, ó, puxa, ó, em linha reta até o eixo vertical, pega a extremidade, ó lá, puxa, pega a extremidade, ó lá, puxa, pega a extremidade, ó lá, puxa, a mesma coisa para o segundo quadrante. Então eu quero saber quanto é que vale o seno de 180 graus. 180 graus começa aqui, anda meia volta, para aqui. Então esta é a extremidade de 180 graus. Professor, eu quero o valor de seno de 180 graus. Bom, no primeiro quadrante você puxava. Agora no segundo quadrante você empurra. Olha lá, você empurra. Você leva a extremidade em linha reta até o eixo vertical dos teus senos. Então vamos lá. Quanto é que vale o seno de 180 graus? Pega a extremidade, em linha reta vai pontilhando até encontrar o eixo dos senos. Você vai encontrar o eixo dos senos bem no zero. Por isso que seno de 180 corresponde a zero. Agora tu quer dizer uma coisa. Esta aberturazinha aqui é de 30 graus. Se eu resolver voltar 30 graus, por gentileza, faça de cabeça 180 graus menos 30. Se você voltar 30, 180 menos 30, você vai voltar para o 150. Aí eu vou perguntar para você quanto é que vale o seno de 150 graus. E pega lá a extremidade do 150. Professor, onde é que está a origem? A origem sempre é aqui, né, velho? Olha lá, aí você vem extremidade, parou aqui. Pega a extremidade e do segundo quadrante faz o quê? Olha lá, empurra, olha lá, empurra, olha lá, empurra, empurra. Vai em direção ao eixo dos senos. Você vai encontrar o eixo dos senos bem na metade do raio. Como o teu raio vale 1, a metade do raio vale 1/2. Por isso que você vai ter, gente, que o seno de 150 também é igual ao seno de 30. 1/2. Opa. E se eu voltar 60? Eu estou em 180 graus. Se eu voltar 60, 180 menos 60.
você vai voltar para o 120. E eu faço a mesma pergunta para você aí de casa. Quanto é que vale o seno de 120? Pega a extremidade e faz o quê? Ó, em direção ao eixo dos senos. Você vai encontrar o eixo dos senos no 0,86, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o mesmo seno de 60 graus. Então, seno de 150 é igual ao seno de 30. O seno de 120 é igual ao seno de 60. O seno de 180 é igual ao seno do zero. Então, pessoal, olha só. Você tem ângulo de um lado, ângulo do outro, ângulo de um lado, ângulo do outro, ângulo de um lado, ângulo do outro, ângulo de um lado. Parou, vem cá, parou, vem cá. Quer dizer que você tem ângulos de dois lados. Quando você faz ou você empurra, você encontra o mesmo valor para seno desses ângulos. Fechou até aí? Agora, outra coisa que eu quero que você perceba. Você está nada mais, nada menos no segundo quadrante. E no segundo quadrante, para qualquer ângulo do segundo quadrante, entre 90 e 180 graus, qualquer ângulo do segundo, os valores de seno também vão estar variando entre 0 e 1, ou seja, no segundo quadrante a tua função seno ela também vai ser positiva. É por isso que a função seno é positiva nos dois primeiros quadrantes. Sabia disso, velho? Agora eu vou dizer uma coisa para ti. Não confundir positividade com função crescente e negatividade com função decrescente. Tu quer dizer uma coisa? De 120, quanto é que vale o seno? 120, o seno vale raiz de 3 sobre 2, 0,86. Agora, aumentou o ângulo, quanto é que vale o seno? 0,50, 0,5. Aumentou o ângulo, quanto é que vale o seno? 0. Opa! Você está aumentando os valores do ângulo, mas você está diminuindo os valores do seno. Ó, a mãozinha, ó, diminuindo os valores do seno. Estão se aproximando de 0. Quando você aumenta o ângulo, mas os valores do seno diminuem, a função diminui, automaticamente a tua função é decrescente. Então ela é positiva nos dois primeiros quadrantes, ela é crescente no primeiro quadrante, mas ela é decrescente no teu segundo quadrante. Agora analisemos comigo, porque eu ainda tenho mais 2 quadrantes para nós brincarmos. Vamos nessa! Beleza, pessoal? Agora para fecharmos com chave de ouro, presta atenção, porque nós vamos matar os 2 últimos quadrantes. Veja bem, lembremos que na circunferência trigonométrica, o centro da circunferência coincide com a origem do sistema cartesiano. Tá, Vavá, isso tu já falou, mas eu quero te mostrar que se aqui você tem o número 0, o valor 0, o raio vale 1, aqui tu tens 1 para cima, positivo, e aqui tu tens 1 para baixo, negativo. Então, 1 em termos de medida, em termos de módulo, mas em termos de sinal, aqui você tem menos 1. Então, você tem o 0, você tem o menos 0,1, menos 0,2, menos 0,5, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, menos 1. Ok, até aqui? Entendido isso, agora vai ficar melzinho na chupeta. Se nós pegarmos 180 graus, já vimos que o seno daqui tem que fazer o quê? Ó, vai em direção ao eixo. Seno do 180 vale 0. Se nós aumentarmos 30 graus, faça de cabeça, 180 mais 30, 210. Quanto é que vale o seno de 210? Vai lá, pega a extremidade, vai em direção ao eixo vertical. Então, aqui você vai ter o seno de 210. Como você aumentou 30 daqui para cá, de 180 para cá, o seno de 210 é exatamente igual em módulo o seno de 30, que nós já vimos que vale 1/2, porque pegou na metade do raio, que vale 1. Aqui é exatamente a mesma coisa. Seno de 210 pega na metade do raio. Metade do raio, que é 1, é 1/2. Porém, abaixo do zero, esses valores de y são negativos. Então, você vai ter que o seno de 210 é nada mais, nada menos que menos 1/2. Assim como o seno de 330, porque se você estiver em 360 e você voltar 30 graus, 360 menos 30, 330. O seno de 330, pega lá, ó lá, puxa, ó lá, de novo, ó lá, puxa, ó lá. Seno de 330, puxa, vai dar 1/2. Então, seno de 210, seno de 330, metade do raio, 1/2, porém negativo, porque está abaixo da origem 0. Fechou até aí? A mesma coisa aqui, 240, opa, de 180 para 240, você aumentou 60 graus. Então, o seno de 240 vai ser a mesma coisa que o seno de 60, porém negativo. Assim como 360, se você voltar 60, 360 voltou 60, vai parar no 300. Então, seno de 300, olha lá, olha lá, olha lá,
é o mesmo seno de 240, que vale menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas, professor, vem cá. Eu estou aumentando os ângulos daqui para cá, 180, 210, 240, e os valores de seno continuam diminuindo. Olha lá, os valores de seno continuam diminuindo. Eles vão até onde? Vão até menos 1. Então você vai ter aqui que o seno de 270 vai ser igual a menos 1. Perceba que nós estamos nada mais, nada menos do que no terceiro quadrante. Nós estamos nada mais, nada menos do que no quarto quadrante. E no terceiro e quarto quadrantes, as tuas funções, os valores de seno, são negativos. É por isso que a função seno ela é negativa no terceiro quadrante e ela é negativa no teu quarto quadrante. Agora, mais uma vez, não confundir negatividade com decrescente e positividade com crescente. Perceba que a função é negativa no terceiro quadrante. Os valores dos ângulos estão aumentando, os valores de seno estão diminuindo. A função é decrescente. No quarto quadrante, a função seno também é negativa. Mas quando você aumentar os ângulos, de 270 vai para 300, 300 para 330, 330 para 360, aumentou os ângulos, olha os valores de seno, automaticamente os valores de seno eles começam a aumentar, ou seja, a função é crescente. Então a função ela é negativa no terceiro, mas decrescente. Ela é negativa no quarto, mas crescente. Fechou, gente? Isso é entender função seno. Mas, professor, o senhor falou que a imagem da função, eu decorei uma vez, que era o conjunto que vai de menos 1 a 1. Imagem tem que vir automaticamente à tua cabeça os valores de y. E quando eu falo em valores de y, eles ficam oscilando entre menos 1, olha lá, e mais 1. É por isso que mais adiante, quando nós formos trabalhar a parte gráfica, você vai ver, pessoal, que o gráfico do seno é aquela curva ondulada chamada de senoide, mas que fica sempre variando entre menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1. Por isso, a imagem da função é o intervalo de menos 1 a 1. Fechou até aqui? Tranquilinho? Muito bem, pessoal. Essa foi mais uma aulinha da nossa playlist de trigonometria. Tem mais aulas para vocês. Não perca. E para você não perder, pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa aquele like, compartilhe com um amigo que esteja precisando de trigonometria para nós podermos transformar a matemática melzinho na chupeta. Ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.